formação do sistema esquelético. Também vamos ver dos mamíferos em geral, tanto primatas quanto domésticos. Então, o sistema esquelético, assim como o sistema muscular, também vai ser formado pelo mesodermo. Então, como vimos, o mesodermo ele se diferencia em paraxial, intermediário e lateral. E o mesoderma paraxial, ele se diferencia de maneira diferente na região cefálica e na região do tronco. Na cefálica, ele permanece como uma coluna, que vai se espalhar para formar face e pescoço, e no tronco ele vai se diferenciar, vai se dividir em somitos. Vimos que os somitos do tronco, então, vão se diferenciar em esclerótomo, miótomo e dermátomo. Esclerótomo vai dar origem às vértebras e às costelas. Miótomo vai dar origem aos músculos das costas. Dermátomo vai dar origem à derme das costas. E a gente viu que desse dermátomo, algumas células do lado ventromedial vão se espalhar na região lateral e vão formar os músculos, então, da parede abdominal, infreoide e músculos dos membros. Então, vamos ver inicialmente a região da cabeça, que nós vimos que ela está preenchida pelo mesoderma da cabeça, que veio tanto de células do mesoderma paraxial, que formou um mesênquima, junto com células da crista neural. Então, esse mesênquima que está aqui, ele vai formar todos os ossos do crânio. Na região dorsal, né, do tronco, a gente vai ver que o miótomo, ele se diferenciou, o somito, na verdade, ele se diferenciou, né, em esclerótomo, miótomo e dermátomo. Então, esse esclerótomo aqui, a região do tronco dorsal, ele vai dar origem aos ossos das vértebras e das costelas. E na região ventrolateral do tronco também, né, na região aqui ventrolateral do tronco, a gente vai encontrar o mesoderma somático lateral, e esse mesoderma, então, é que vai ser responsável pela formação dos ossos dos membros, o externo, a clavícula, a escápula e a cintura pélvica, ok? Então, nós vimos a formação aqui, né, a origem da formação de todos os ossos do nosso corpo. Todos esses ossos, eles podem se formar de duas maneiras, por dois tipos de ossificação. A ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Na ossificação intramembranosa, o mesênquima, né, que veio de mesoderma, ele vai começar a se diferenciar e essas células mesênquimais vão dar origem diretamente às células osteogênicas ou osteoprogenitoras, formando aqui o que a gente chama de blastema ósseo. Então, um grupo de células mesenquimais se diferencia em células osteoprogenitoras e começam a se acumular numa região específica. Essas células osteoprogenitoras, então, se transformam em osteoblastos, começam a produzir matriz óssea, calcificar essa matriz óssea e se dão origem, então, aos osteócitos. E aqui, então, se forma o tecido ósseo. Então, quando o mesênquima dá origem diretamente a tecido ósseo, é o que nós chamamos de ossificação intramembranosa. Na ossificação endocondral, o que vai acontecer é que o mesênquima ele vai dar origem a uma cartilagem, ou seja, as células mesenquimais dão origem às células cartilaginosas, né, os condroblastos. Esses condroblastos vão começar a produzir matriz cartilaginosa, vai se formar aqui uma cartilagem, né, onde esses condroblastos vão se diferenciar em condrócitos, tá? E essa cartilagem, então, olha, vai formar um modelo cartilaginoso. Esse modelo cartilaginoso é invadido por vasos sanguíneos.
esses vasos sanguíneos fazem com que essas células cartilaginosas comecem a morrer. A cartilagem ela só sobrevive em locais de baixa oxigenação, tá? E aí, então, a cartilagem vai morrendo e, junto com esses vasos sanguíneos, chegam células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras vão começar a produzir tecido ósseo no local aonde essa cartilagem morreu. Então, ocorre uma substituição da cartilagem em tecido ósseo. Isso é o que nós chamamos de ossificação endocondral. Então, o que vai dar o início da formação da cartilagem ou do tecido ósseo no mesênquima, né? O que vai ser responsável por informar ao mesênquima se naquele lugar vai formar osso ou cartilagem é a vascularização. Se aquele mesênquima for pouco vascularizado, ele dá origem à cartilagem. Se ele for muito vascularizado, ele dá origem diretamente ao tecido ósseo, tá? E depois que essa cartilagem se formou, se nela chegar vascularização, ela sofre uma ossificação endocondral. Então, ela morre e no lugar dela é formado o tecido ósseo, ok? Se essa cartilagem não sofrer vascularização durante o seu desenvolvimento, ela permanece como cartilagem e vai ficar como cartilagem no adulto. Bom, então vamos ver a formação de todos esses ossos, né, que nós falamos ali. Nós demos já a origem deles, agora vamos ver como que eles realmente se formam. Então, a formação do crânio. Então, nós vimos ali que o crânio ele se forma pelo mesênquima da cabeça. Então, o crânio ele está dividido em neurocrânio e viscerocrânio. Neurocrânio vai dar origem à calota craniana, os ossos aqui que envolvem o cérebro. E o viscerocrânio vai dar origem à face. Então, aqui a gente tem separadamente o neurocrânio e o viscerocrânio. Tanto o neurocrânio quanto o viscerocrânio estão divididos de acordo com a formação dos seus ossos, ou seja, se é de ossificação intramembranosa, ele é chamado de um osso membranoso. Se é de ossificação endocondral, ele é chamado de um osso cartilaginoso. Então, eu tenho o neurocrânio membranoso, que são os ossos chatos da calota craniana, e tenho o neurocrânio cartilaginoso, que são os ossos da base do crânio. A mesma coisa o viscerocrânio, tem uma parte membranosa e uma parte cartilaginosa, tá? Dependendo do tipo de ossificação que cada um sofre. Então, vamos ver primeiro o neurocrânio membranoso. Então, no neurocrânio membranoso, eu vou formar os ossos da calota craniana. Então, o neurocrânio membranoso, ele vem do mesênquima da cabeça, que a gente viu que vem de mesoderma paraxial, mais células de crista neural, certo? O que está em azul vem de crista neural. Então, o osso frontal, ele vem de uma ossificação intramembranosa de células da crista neural. O que está em vermelho vem do mesoderma paraxial, ou seja, os somitômeros e alguns somitos, tá? Que eu tenho aqui o parietal e o occipital, formando aqui parietal occipital no neurocrânio e temporal aqui do viscerocrânio, que vem de ossificação de mesoderma paraxial, ossificação intramembranosa, direto de mesoderma paraxial, certo? Então, a parte da frente do crânio vem de células da crista neural. A parte mediana e a posterior do crânio vem de ossificação intramembranosa do mesoderma paraxial. Então, temos aqui os ossos que se formam, né, que formam o neurocrânio membranoso, que é o frontal, os parietais e o occipital, certo? Então, o frontal vem de crista neural, os parietais e occipitais vêm de somitômero, todos por ossificação intramembranosa. Então, o mesênquima dessa região vai começar a se diferenciar, formando células osteoprogenitoras, né, formando ali
grupos de células que vão se ossificando radialmente, formando o blastema ósseo. Esse blastema, então, ele vai crescendo radialmente para formar o tecido ósseo, para formar o osso, que forma, então, ali a abóbada craniana, certo? Inicialmente, temos 1, 2, 3, 4, 5 centros de ossificação. 2 centros para formar o frontal, 2 centros para formar o parietal e 1 centro para formar o occipital. Então, inicialmente, o parietal ele é formado, o frontal ele é formado por 2 centros de ossificação separados, ok? Depois que eles se fusionam para formar o osso frontal. Os ossos parietais eles vão permanecer como 2 ossos parietais mesmo e o occipital como um osso occipital. Esse desenvolvimento ele é idêntico nos primatas e nos domésticos, né? Se a gente for observar aqui um crânio de cão ou um crânio de bode, a gente vai ver que eles têm praticamente os mesmos ossos, né? O frontal, o parietal e o occipital. E aqui o frontal, o parietal e o occipital, certo? Então, as cartilagens, os mesênquimas que se ossificam aqui são os mesmos, né? Tudo mesênquima da cabeça, e a origem são as mesmas, células de crista neural ou somitômeros. Então, assim que esses ossos começam a sua ossificação, entre eles, né, enquanto esses blastemas ósseos ainda não se encontraram, a gente encontra suturas ou fontanelas. Suturas são os espaços que eu tenho entre 2 ossos, certo? Formado aqui por um mesênquima. E fontanela é o espaço que eu tenho entre mais de 2 ossos, também formado por mesênquima. Esses espaços, né, eles só ocorrem durante a formação dos ossos do crânio. E eles são muito importantes para permitir o crescimento do cérebro. Então, à medida que o cérebro vai crescendo, eu vou tendo a ossificação desses ossos do crânio e vou aqui tendo a proliferação de células mesenquimais nas suturas e nas fontanelas, certo? A partir do momento que a criança nasce, por volta de mais ou menos 2 anos, até 2 anos, né, de 1 ano e meio a 2 anos, as suturas e fontanelas são totalmente ossificadas, né? E aí o crescimento agora vai ser um crescimento mais lento, acompanhando aí o crescimento do cérebro até que esse crescimento se cessa, né? Ele para. Então, essas suturas e fontanelas vão se tornando cada vez mais delgadas até elas desaparecerem completamente e aí eu não tenho mais o crescimento desses ossos, tá? Então, eu tenho inicialmente a sutura frontal, entre os 2 centros de ossificação do osso frontal, tenho a sutura coronal entre o osso frontal e o parietal, tenho a sutura sagital entre um parietal e o outro, tenho a sutura lambidoide entre o parietal e o occipital, ok? Aqui, ó, a lambidoide tá aqui. E tenho as fontanelas, a fontanela anterior, que está entre os frontais e os parietais, tem a fontanela posterior, que está entre os parietais e o occipital, tenho a fontanela esfenoidal, que está entre o frontal, parietal e o temporal e o esfenoide. E a fontanela mastoide, que está entre o parietal, occipital e temporal, tá? Então, são 2 fontanelas aqui. Bom, quando a criança nasce, a fontanela anterior é a que é percebida, né? De maneira mais fácil, porque só no toque você consegue perceber que essa fontanela anterior, que a gente chama de moleira, tá? Ela, então, vai ser a última fontanela a se ossificar, que vai ocorrer aí por volta de 1 ano e meio a 2 anos, certo?
A posterior, com 1 ou 2 meses de nascido, ela já desaparece. E as outras fontanelas desaparecem antes do nascimento, certo? Bom, então vimos o neurocrânio membranoso. Agora vamos ver o neurocrânio cartilaginoso, que também pode ser chamado de condrocrânio. Então, esse neurocrânio ele vai formar os ossos da base do cérebro. Quais são eles? O etimoide, que é um osso do nariz, o esfenoide, a base do osso occipital e o osso petroso ou parte petrosa do osso temporal, tá? Todos esses ossos aqui, eles vêm então de uma ossificação endocondral, ou seja, eles têm um modelo cartilaginoso e depois vai sofrer uma ossificação endocondral, ou seja, vai ser substituído por tecido ósseo, certo? Esse modelo cartilaginoso, ele vem do mesênquima da cabeça, que vem tanto de células do mesoderma paraxial quanto de células de crista neural, ok? E esses mesmos ossos a gente encontra em domésticos, base do occipital, esfenoide, eu só não consigo ver o etimoide porque ele está na outra face, né? Que eu estou vendo pelo lado inferior do crânio, né? Eu teria que abrir aqui o crânio para observar o etimoide. Aqui também, ó, base do occipital, esfenoide, né? E lá do outro lado eu conseguiria ver o etimoide. Então, o desenvolvimento é igual. Bom, então, o condrocrânio, né? Inicialmente é formado por modelos cartilaginosos, então o mesênquima da cabeça vai dar origem a modelos cartilaginosos que depois vão sofrer ossificação. Bom, então, inicialmente formam-se 3 grupos de cartilagem, que a gente chama de condrocrânio pré-cordal, condrocrânio cordal e condrocrânio lateral, tá? Então, eu dividi aqui, ó, esses daqui que estão na frente do notocorda, porque a gente tem que imaginar que o notocorda ele vai passar aqui pelo forame magno e ele vai vir até o final da base do occipital. Então, até aqui eu tenho notocorda. Então, como se eu tivesse aqui, né, o notocorda vindo até aqui, certo? E vai descer lá por toda a coluna vertebral, tá? Então, todas as cartilagens que estão na frente do notocorda são chamadas de condrocrânio pré-cordal. E todas elas se originam de células da crista neural, certo? Então, a gente encontra 3 cartilagens formando esse grupo. 2 cartilagens paralelas, que são as trabéculas cranianas, e uma cartilagem central, que é chamada de cartilagem hipofisária. Essas 3 cartilagens são consideradas do condrocrânio pré-cordal e têm a sua origem em células de crista neural, ok? Bom, ainda nesse eixo central, né, junto com o notocorda, a gente tem o condrocrânio cordal. Esse condrocrânio cordal veio de esclerótomos occipitais, ou seja, não vem mais de mesoderma da cabeça, já vem de somito, onde esses somitos occipitais se separaram em dermátomo, miótomo e esclerótomo, e o esclerótomo desses somitos occipitais vão envolver o notocorda aqui nessa região, tá? Então, vai formar o condrocrânio cordal. Eu tenho uma única cartilagem que se forma aqui no condrocrânio cordal, que é a cartilagem paracordal. Está paralela ao notocorda, essa cartilagem preta aqui. Ok? Bom, lateralmente de um lado e do outro, a gente tem o condrocrânio lateral. Ele vem de mesênquima, ou seja, uma mistura entre células de crista neural e mesoderma paraxial, tá? Da cabeça. Então, eu tenho 3 cartilagens laterais de cada lado do crânio, da base do crânio. São elas as asas orbitais, as asas temporais e as cápsulas perióticas, ok? Então, cada cartilagem dessa vai sofrer ossificação endocondral, ou seja,
elas vão ser substituídas por tecido ósseo, tá? Só para chamar a atenção, aqui não está dando para ver muito bem, mas a cartilagem paracordal, que é essa aqui, como eu disse, ela vem dos 4 primeiros esclerótomos occipitais e ainda o primeiro esclerótomo cervical, tá? Então, não é só occipital, ela tem também aqui o aporte do primeiro esclerótomo cervical, certo? Então, o esclerótomo desses somitos vão formar essa cartilagem paracordal. E aí, quais são os ossos que vão vir dessas cartilagens, né? Nós vimos lá quais os ossos que estão na base do nosso crânio, e aqui nós vimos as cartilagens que se formam inicialmente e que agora vão sofrer uma ossificação endocondral. Então, as trabéculas cranianas, quando sofrerem uma ossificação endocondral, elas vão dar origem aos ossos etimoides. Ó, se a gente voltar aqui, vai dar origem ao etimoide, certo? A cartilagem paracordal, quando ela se ossificar, ela vai dar origem à base do osso occipital. Se a gente voltar ao occipital, ele tem aqui a sua base, então, formada por uma cartilagem, neurocrânio cartilaginoso, certo? E o restante do occipital é formado por um neurocrânio membranoso. Então, ele tem duas origens, ok? E todas as outras cartilagens, ou seja, a cartilagem hipofisária, as asas orbitais e as asas temporais, vão dar origem ao osso esfenoide. Aqui, osso esfenoide, tá? A cartilagem hipofisária vai dar origem ao corpo do esfenoide. As asas orbitais vão dar origem à asa menor do esfenoide. E as asas temporais vão dar origem à asa maior do esfenoide. Então, se a gente for desenhar aqui o esfenoide, ó, asa menor, asa maior e a sua base, aonde no meio dessa base a gente vai encontrar a célula turca ou célula túrcida, aonde a gente vai ter aqui a hipófise, ok? A passagem aqui da hipófise que desceu lá do sistema nervoso central e vai ocupar essa depressão do osso esfenoide, certo? Bom, e as cápsulas periódicas? As cápsulas periódicas vão dar origem ao osso petroso ou parte petrosa do osso temporal, tá? Então, osso petroso ou parte petrosa do osso temporal, certo? Então, essas cartilagens, elas vão se juntar ou não, né? Para formar os ossos da base do crânio, tá? Elas vão sofrer uma ossificação endocondral e vão formar esses ossos da base do crânio, certo? Então, o esfenoide ele tem origem em várias cartilagens separadas e a base do occipital, quer dizer, o todo occipital, né, tem origem em neurocrânios diferentes, tanto cartilaginoso quanto membranoso. Então, parte do occipital é de origem de mesênquima, que sofreu ossificação intramembranosa, ou de esclerótomo occipitais e o primeiro cervical, que sofreu uma ossificação endocondral. Então, vimos o neurocrânio, agora vamos ver o viscerocrânio. Então, o viscerocrânio é a parte do crânio que vai dar origem à face. Nós já vimos que o viscerocrânio ele vem dos arcos faríngeos, certo? Mais especificamente do primeiro arco faríngeo, que tem dois processos, o processo maxilar e o processo mandibular. Então, esse primeiro arco faríngeo vai formar todo o viscerocrânio, responsável pela formação da face. Como nós já vimos, o processo maxilar
vai dar origem à maxila, né, o osso maxilar, zigomático, parte escamosa do temporal e um ossinho lá dentro do ouvido que é a bigorna. O processo mandibular vai dar origem à mandíbula e o segundo ossinho do ouvido que é o martelo, certo? Quais desses ossos são de ossificação endocondral, quais são de ossificação intramembranosa? Então, como viscerocrânio membranoso, de ossificação intramembranosa, a gente tem a maxila, o zigomático temporal e a mandíbula. Né? Lembram-se que a gente falou que é o mesênquima da cabeça que vai se ossificar por ossificação intramembranosa para dar origem a esses ossos. E o viscerocrânio cartilaginoso, ele é formado apenas pelos ossinhos que estão no ouvido, o martelo e a bigorna. Então, aqui eu vou ter uma cartilagem, né? Lembrando que a bigorna que vem do primeiro arco tem a cartilagem maxilar e o martelo que vem do segundo, a bigorna que vem do processo maxilar do primeiro arco tem a cartilagem maxilar e o martelo que vem do processo mandibular do primeiro arco tem a cartilagem de Meckel. Então, essas cartilagens vão sofrer ossificação endocondral para dar origem a esses dois ossos, ok? Então, vimos a formação do crânio, agora nós vamos ver a formação da coluna vertebral. Então, aqui a gente tem a coluna vertebral, né, mostrando que as vértebras, entre uma vértebra e outra, o disco intervertebral, entre o corpo da vértebra, né? A vértebra ela vai ter um corpo e vai ter um arco. Na verdade, dois arcos, um de um lado e outro do outro. No meio desse arco passa aqui a medula espinhal. Ok? Então, tá aqui o corpo da vértebra, aqui o arco da vértebra, né? Mostrando aqui, ó, passando a medula espinhal. Ok? Bom, quase todas as vértebras têm os mesmos componentes. Né? Elas são formadas por um corpo. Partindo desse corpo, eu tenho dois arcos, onde esses arcos se encontram, formam-se o processo espinhoso. E partindo aqui do arco, né, na verdade, a gente tem aqui os processos transversos de um lado e do outro. Então, isso ocorre com todas as vértebras, ó, corpo, processo espinhoso, processos transversos. Corpo, processo espinhoso, processos transversos. Porém, dependendo da região aonde essa vértebra se encontra, né, ela vai ter um formato um pouco diferente. O corpo pode ser maior, o processo espinhoso maior, né? Então, isso vai depender da região. Essa daqui é uma vértebra cervical, essa é uma vértebra torácica e essa é uma vértebra lombar. Tá? Então, anatomicamente, né, em termos de formato, elas são diferentes, mas elas têm as mesmas estruturas. Né? Em todas elas, eu tenho aqui, entre o arco, a região aonde vai descer a minha medula espinhal. As vértebras mais diferentes são a primeira e a segunda cervical, o atlas e o áxis, certo? O atlas é a única vértebra que não tem corpo, ela tem apenas arco. E o áxis, ele tem, partindo do seu corpo, um processo odontoide que acaba se inserindo aqui no atlas e vai permitir, então, com que essas duas vértebras se articulem grandemente. Né? Entre elas, eu não tenho disco intervertebral para permitir uma maior articulação. E por isso a gente mexe o pescoço para frente, para trás, para um lado, para o outro. E a gente consegue, então, ter essa movimentação maior do pescoço que a gente não consegue no restante da coluna vertebral. Ok? Bom, independente do formato dessa vértebra, todas elas se originam do esclerótomo dos sumidos, certo? Então, a gente viu que a base do occipital vem dos 4 primeiros esclerótomos occipitais com o primeiro esclerótomo cervical, certo? Então, daí para baixo, todos os outros esclerótomos vão formar
as vértebras. Então, os esclerótomos, eles começam aqui a envolver o tubo neural, que está aqui, e o notocorda, que está aqui. Tá? Então, o esclerótomo vai começar a envolver essas duas estruturas para formar o corpo da vértebra onde está o notocorda e os arcos ao redor do tubo neural. Então, a gente tem aqui os esclerótomos, tá? Aqui o notocorda e aqui em cima, né, estaria o tubo neural. Então, eu tenho os esclerótomos que são segmentados, assim como o someto zero, né? De um lado e do outro do notocorda e do tubo neural, tá? E entre um esclerótomo e o outro, eu tenho aqui um mesênquima intersegmentar, que a gente chama, ok? Bom, esses esclerótomos, eles vão começar a se organizar de forma que eles vão se separar numa parte cefálica e uma parte caudal. Entre essas duas partes tem a fissura de von Ebner. O que vai diferenciar uma parte da outra é a concentração de células, tá? Então, a gente tem uma maior concentração de células do esclerótomo na parte cefálica e uma menor concentração de células do esclerótomo na parte caudal de cada esclerótomo. Isso vai acontecer com todos eles, tá? Aqui na frente, a gente tem os miótomos, né? Lembram-se que o somito se diferenciou em dermátomo, miótomo e esclerótomo. Então, o dermátomo está aqui fora, que não dá para ver. Aqui está o miótomo, aqui está o esclerótomo, certo? Bom, esses somitos vão passar por uma ressegmentação. Ou seja, a parte caudal do somito, de cima, vai se proliferar e se juntar à parte cefálica do somito de baixo. Ou seja, a parte do somito de cima, a parte caudal do somito de cima, vai migrar para esse mesênquima intersegmentar e vai se juntar com a parte cefálica do somito de baixo. E agora um espaço vai surgir aqui entre a parte caudal, a parte cefálica e a parte caudal do mesmo somito, tá? Então, olha, a parte cefálica do somito de cima se juntou com a parte caudal do somito de baixo. Certo? Isso vai acontecer, então, com todos os esclerótomos. Né? Quando eu falo somito, na verdade, estou querendo dizer esclerótomo. Então, aqui vai se formar uma vértebra. Então, a vértebra ela é formada por duas partes do esclerótomo. A parte de baixo do esclerótomo de cima e a parte de cima do esclerótomo de baixo. Né? Então, a parte caudal de um esclerótomo com a parte cefálica de outro esclerótomo, tá? Isso, então, vai formar a vértebra, o corpo da vértebra, certo? Isso é importante por quê? Porque a gente viu que os esclerótomos, eles estão logo na frente dos miótomos, certo? O espaço que a gente vê aqui no esclerótomo é o mesmo espaço que a gente vê entre os miótomos. Os miótomos vão formar os músculos das costas, né? E aqui eu tenho o tubo neural, de onde vão partir os nervos que vão inervar os miótomos. Então, se esse nervo saísse daqui, dessa região intersegmentar, ele teria que subir para poder inervar esse miótomo. Dessa forma, quando os esclerótomos se ressegmentam, né, a parte caudal dele migra para essa região intersegmentar, o espaço que vai ficar aqui é justamente um espaço onde o nervo vai sair e encontrar diretamente com o miótomo, tá? Então, esse nervo ele não vai ter que fazer aí um desvio para chegar até o miótomo. Ele vai sair exatamente na frente desse miótomo, tá? Então, com isso, eu tenho uma melhor organização da parte nervosa, óssea e muscular, ok? Bom, essa região aqui, que antes era a parte caudal do esclerótomo e que agora ele migrou para essa região intersegmentar, essa região aqui é onde vai se formar o disco intervertebral.
Então, o disco intervertebral ele se forma entre a parte cefálica e a parte caudal do mesmo esclerótomo, tá? Porque as células vão migrar para essa região e aqui eu vou permanecer com uma pequena quantidade de células desse esclerótomo e com o notocorda, porque eu tenho que lembrar que abaixo do tubo neural tem o notocorda, justamente onde esses esclerótomos estão se organizando para formar o corpo da vértebra, tá? Então, o notocorda está passando aqui, os esclerótomos estão envolvendo o notocorda, a parte caudal do esclerótomo de cima se junta com a parte cefálica do de baixo para formar o corpo da vértebra e aonde tinha a fissura de von Ebner vai formar aqui o disco intervertebral, ok? Bom, aonde se forma o corpo da vértebra, o notocorda degenera. E aonde se forma o disco intervertebral, o notocorda permanece. Ok? O notocorda ele vai permanecer aqui, formando o núcleo pulposo do disco intervertebral. Já o anel fibroso, que fica ao redor desse núcleo pulposo, formando o disco intervertebral, vem de células do esclerótomo que não migraram para se encontrar com a região cefálica do esclerótomo de baixo. Tá? Então, são células do esclerótomo da porção caudal que não migrou completamente para se unir à porção cefálica. Então, vai permanecer aqui uma pequena quantidade de células que vai formar o anel fibroso do disco intervertebral. Tá? Então, o núcleo pulposo é resquício de notocorda. Ok? Bom, as vértebras, elas se originam por ossificação endocondral. Isso quer dizer que, inicialmente ali, eu tenho cartilagens que depois vão sofrer ossificação endocondral, tá? Então, inicialmente, formam-se as cartilagens ao redor do notocorda, que forma o que a gente chama de centrum. E eu tenho também cartilagens na região onde vão se formar os arcos da vértebra, tá? Então, essas primeiras cartilagens formam um centro de ossificação primária, que vão formar o corpo e os arcos da vértebra, tudo bem? Esses arcos, inicialmente, estão separados por uma cartilagem, tá? Que mais tarde vai sofrer ossificação, certo? Entre o centro, que vai formar o corpo da vértebra, e os arcos, eu tenho uma articulação neurocentral. Então, forma-se aqui uma articulação. E nas vértebras torácicas, aonde vai começar a crescer as costelas, eu tenho também uma articulação formada por cartilagem hialina, que é uma sincondrose, tá? Bom, então, ao nascimento, a vértebra da criança ela está formada com essas características. Ela possui uma cartilagem separando os dois arcos da vértebra e possui essas articulações entre o corpo e o arco e entre o arco e a costela, tá? De 3 a 5 anos de idade, os arcos vertebrais se fundem, ou seja, essa cartilagem sofre uma total ossificação, tá? De 3 a 6 anos, as articulações neurocentrais desaparecem. Então, não tem mais articulação entre o corpo e o arco da vértebra, certo? Na puberdade, essas vértebras passam a ter centros de ossificação secundários, ou seja, vai surgir aqui novas regiões de crescimento aonde elas vão sofrer ossificação, tá? Então, eu tenho aqui as epífises anulares, né, na parte de cima e na parte de baixo do corpo da vértebra, tá? E tenho também nas regiões do processo transverso e do processo espinhoso e dos processos transversos, né? Nas suas extremidades, eu também vou ter centros de ossificação secundária. Então, isso vai permitir um crescimento maior dessa coluna vertebral, que é o que causa, na verdade, né, o que acompanha o crescimento de todo o corpo na puberdade, tá? Aos 25 anos,
esses centros de ossificação vão se juntar ao restante da vértebra, né? Vão se ossificar completamente e formar, então, o corpo da vértebra e as extremidades dos processos espinhoso e transverso. Ok? Então, aos 25 anos de idade, cessa o crescimento da coluna vertebral. Bom, então, nós vimos que a base do occipital vem dos 4 esclerótomos occipitais, mais o primeiro esclerótomo cervical, certo? Porém, não todo ele. Somente a parte cefálica do primeiro esclerótomo cervical é que vai se juntar ao restante dos esclerótomos occipitais para formar a base do occipital, tá? A parte caudal do C1 com a parte cefálica do C2 vai formar a primeira vértebra cervical. E assim por diante. Parte caudal da C2 com parte cefálica da C3 forma C2. Parte caudal da C3 com parte cefálica da C4 forma C3. E assim eu vou formando todas as vértebras do nosso corpo. Por isso que nós temos 8 esclerótomos cervicais e formamos apenas 7 vértebras cervicais. Por quê? Porque a C1, né, o primeiro esclerótomo cervical, ele perde a sua parte cefálica para a base do occipital, tá? E o último, C8, perde a sua parte caudal para formar a primeira vértebra torácica. Então, eu passo a ter apenas 7 vértebras vindas de 8 esclerótomos. Tudo bem? Bom, a diferença está aqui, né, sempre no Atlas e no Axis. Porém, o Atlas ele vem da parte caudal da C1 mais parte cefálica da C2. Tem apenas arco. E o Axis tem parte caudal da C2 com parte cefálica da C3, formando aqui aquele processo odontoide. Tudo bem? Então, a morfologia deles é um pouco diferente, mas a formação é igual. É sempre parte caudal de um esclerótomo com parte cefálica do outro, certo? Isso já não vai acontecer mais na região torácica e lombar, onde eu vou ter o mesmo número de esclerótomos com o mesmo número de vértebras, tá? As vértebras sacrais e coxígeas, né? Elas se fusionam para formar vários ossinhos fusionados ali na região sacral. Então, aqui a gente tem o corpo da vértebra, aqui o arco, onde está passando a medula espinhal, né? E esse disco intervertebral entre um corpo e o outro. Então, no disco a gente tem o núcleo pulposo, que veio do notocorda, e o anel fibroso, que veio do esclerótomo, certo? Algumas vezes pode acontecer desse núcleo pulposo extravasar. E, muitas vezes, ele pressionar um nervo que está saindo ali da medula nervosa, tá? Isso é o que nós chamamos de hérnia de disco. É quando o disco, né, quando esse núcleo pulposo extravasa, ele sai do lugar e acaba pressionando, né, o nervo que está assim logo ao lado dele. Isso vai trazer dormência, dor ou paralisia do músculo que é inervado por esse nervo, ok? Existem malformações de coluna também, né, que pode ser uma escoliose, então a coluna ela sofre uma dobra para a direita ou para a esquerda, isso ocorre tanto em humanos quanto em animais, tá? E isso pode trazer uma série de problemas, né, em termos de discos intervertebrais que acabam saindo do lugar, extravasando, dando hérnia, né, muitas dores no corpo, ok? E agora nós vamos ver a formação das costelas e do externo. Então, nas vértebras torácicas, a partir dos processos costais, né, vão surgir ali o crescimento de processos costais que vão formar as costelas, né? A gente tem aquela articulação que eu falei,
que é uma articulação entre a vértebra e a costela. E a partir dali, eu vou formar, então, essas costelas também por ossificação endocondral, ou seja, vão surgir cartilagens, tá? Que vão ser responsáveis pela formação dessas costelas, certo? Já o externo, ele vai ter uma origem completamente diferente. Por quê? As costelas, elas vieram aqui dos esclerótomos, né, que foram crescendo e ocupando a região lateral e ventral da parede do corpo, certo? Já o externo, ele se forma a partir do mesoderma somático lateral, também por ossificação endocondral, ou seja, aqui na região ventral vão surgir cartilagens, duas cartilagens chamadas de proexterno e duas faixas cartilaginosas chamadas de faixas externais, certo? Essas cartilagens, elas vão se fusionar e sofrer ossificação endocondral para formar o manúbio, o corpo do externo e o processo xifoide, ok? E as costelas, por sua vez, que estão crescendo desde lá da região das vértebras, elas vão chegar e se articular com esse externo. Nós temos 7 pares de costelas verdadeiras que se articulam diretamente com o externo e 3 pares de costelas falsas que não se articulam com o externo, tá? Elas ficam aqui livres, certo? Elas vão se articular aqui com cartilagens que vão se articular com o externo. E eu tenho 2 pares de costelas flutuantes que nem chegam até a região ventral. Elas ficam ali na região dorsal e lateral, certo? Então, as costelas se originam do esclerótomo e o externo se origina de mesoderma lateral somático, todos por ossificação endocondral. O externo também pode ter algumas malformações, né? Onde ele pode ser muito pronunciado para a região ventral ou profundo, certo? Que a gente chama de pectus carenatum, quando é para frente, e pectus excavatum, quando é para dentro. E as costelas também podem ter malformação. Eu posso ter ausência de costela, coalescência de costela e costela supranumerária, tá? Então, as costelas podem se juntar formando uma só. Eu posso ter costela a menos e posso ter costela a mais. A clavícula, ela é um osso formado por ossificação intramembranosa, tá? Então, a clavícula ela vai se formar aqui do mesoderma lateral, diretamente, né? Sofrendo uma ossificação intramembranosa, tá? Ó, tô mostrando aqui, tô mostrando ela. A clavícula, então, aqui ela vai formar um osso longo, porém de ossificação intramembranosa. É o único osso longo do nosso corpo que tem ossificação intramembranosa. Todos os ossos longos, né, todos os outros ossos longos do nosso corpo têm ossificação endocondral, ok? E os membros, né, vão se formar entre a 4ª e a 8ª semana de desenvolvimento, né? Os membros superiores vão formar mais ou menos no 24º dia e os inferiores entre o 26º e o 28º dia, ok? Então, a formação dos membros dependem do surgimento de uma estrutura que nós chamamos de crista ectodérmica apical. Então, células do ectoderma vão começar a se acumular na região de formação desses membros e vão estimular o crescimento do mesoderma lateral abaixo dela. Então, essa crista ectodérmica apical estimula o mesoderma lateral a crescer e o mesoderma, por sua vez, também estimula essa crista a crescer. Então, eu tenho um estímulo mútuo aqui entre o ectoderma e o mesoderma lateral, tá? Somático,
certo? Então, olha só, aqui a gente vê muito bem essa crista ectodérmica apical, que estimula esse mesoderma a crescer para formar os membros, ok? Então, esses membros vão crescendo, tá? Envolvidos por ectoderma e preenchidos por mesoderma somático lateral. Então, esse mesoderma ele vai formar tanto a derme quanto os ossos dos membros, tá? Onde todos esses ossos vêm de ossificação endocondral, ou seja, inicialmente eu tenho várias cartilagens que vão sofrer ossificação para formar os ossos dos membros superiores e inferiores, ok? Os músculos e os vasos sanguíneos vêm dos somitos, né? Então, os somitos, né, como a gente viu nos músculos, a parte do lábio ventromedial, né, que vai formar as paredes, os músculos laterais e ventrais, elas vão crescer para dentro do músculo, formando aquela massa muscular ventral e massa muscular dorsal, tá? E junto com ele, vem os vasos sanguíneos vindos lá dos vasos iniciais, né, do desenvolvimento, né, vindo por segmentos de aorta dorsal, ok? Bom, então, inicialmente, o membro ele se forma como uma estrutura circular, né, cilíndrica, até que chega uma hora que forma-se uma constricção circular e eu começo a formar uma parte terminal achatada, que vai dar origem à mão ou ao pé, tá? Então, ele vem na forma de um cilindro e depois ele sofre um achatamento na parte mais terminal. Nesse momento, as células da crista ectodérmica apical vão começar a crescer em regiões específicas e a morrer entre essas regiões. Então, a gente vê aqui ó, a morte dessas células de crista neural entre essas 5 regiões que vão continuar ativas, estimulando o crescimento do mesoderma. Então, a crista ectodérmica apical se divide em 5 regiões, tá? Onde elas vão permanecer ativas, e entre essas regiões, elas degeneram. Com isso, eu vou ter o crescimento de 5 estruturas arredondadas que vão formar os dedos. Tá? Então, aonde vai formar o dedo, a crista ectodérmica apical permanece. Aonde eu vou formar o espaço interdigital, né? Inicialmente ele fica aqui com uma pequena membrana interdigital que vai degenerar e vai então formar essa separação entre os nossos dedos. Tá? A diferença entre os dedos de humano, né, do homem, para os mamíferos domésticos é a quantidade de cristas ectodérmicas apicais que vão se tornar ativas, até quando elas vão se tornar ativas para formar o número de dedos. Então, no homem, nós temos 5 cristas que vão dar origem a 5 dedos. No cão, por exemplo, a gente também vai ter essas 5 cristas, porém a primeira ela vai morrer mais rápido do que as outras, tá? Então vai formar o primeiro dedo menor. No porco, a primeira crista ectodérmica não se forma, ou seja, na verdade eu tenho 4 cristas ectodérmicas se formando, tá? Aonde? A segunda, ou no caso aqui, né, se a gente for comparar a segunda e a quinta, elas vão terminar ou vão morrer antes da terceira e da quarta, tá? No boi, só a terceira e a quarta crista ectodérmica apical se desenvolvem. E no cavalo, só a terceira crista ectodérmica apical é que vai desenvolver o dedo, né, digamos assim, do cavalo. A segunda e a quarta, ela fica aqui, a segunda e a quarta, elas ficam aqui bem rudimentares, tá?
e não chegam a crescer para formar o dedo. Então, a diferença é essa, a quantidade de cristas ectodérmicas apicais que vão permanecer ativas, né? Ou em quantas cristas eu vou dividir aqui a região apical do membro e quando que elas vão sofrer apoptose para permitir crescimento de dedos maiores e menores, tá? Bom, assim que os membros se formam, né, eles vão se formar como apêndices laterais e vão crescer caudalmente. Então, eles estão laterais ao embrião e vão crescer caudalmente. Isso ocorre na 5ª semana de desenvolvimento, tá? Com 6 semanas, eles vão sofrer uma dobra. Eles vão se dobrar anteriormente. Eles vão se dobrar com a palma da mão e planta do pé voltada para o tronco. Com isso, eu vou ter a formação do cotovelo e do joelho, certo? Bom, mais ou menos na 7ª semana de desenvolvimento, né? Tanto os membros superiores quanto inferiores vão sofrer uma rotação, de forma que os membros superiores vão sofrer uma rotação de 90 graus, de forma que o cotovelo começa a apontar para a região dorsal, para baixo para a região dorsal, tá? Então, ele estava lateralmente, ele agora vai sofrer uma rotação de 90 graus e vai ficar aqui rente ao tronco, apontando para a região dorsal e para baixo, tá? Os membros inferiores também vão sofrer essa rotação de 90 graus, certo? Porém, no sentido contrário, ou seja, eles vão se localizar, o joelho agora vai se localizar para a região ventral, então ele vai sofrer uma rotação de 90 graus para a região ventral, para o centro do corpo, né? E eles vão estar voltados para cima. Então, cotovelo voltado para baixo, joelho voltado para cima. Cotovelo voltado para a região dorsal, joelho voltado para a região ventral. Ok? Então, inicialmente, né, assim que os membros se formam, eles ficam totalmente laterais, como a gente vê, por exemplo, que acontece com os répteis, né, um calango, por exemplo, um jacaré. Os membros são totalmente laterais, eles não têm essa rotação. Mas nos mamíferos, né, ocorre essa rotação de forma que o membro superior gira 90 graus para a região dorsal e o membro inferior gira 90 graus para a região ventral. Então, vamos ver aqui um videozinho que mostra como que isso acontece. Então, a gente está vendo aí com 5 semanas, começa a surgir os membros superiores e inferiores. Eles vão crescendo caudalmente, lateralmente. Depois, eles sofrem um dobramento, onde eles vão se voltar para com a palma da mão e a planta do pé para a região ventral do corpo. Aí vão surgir o joelho e o cotovelo. Aqui está mostrando o polegar e o dedão do pé. E depois eles vão sofrer uma rotação de 90 graus, onde os membros superiores vão para baixo e os membros inferiores vão mais para a região ventral. Olha, ele gira para a região ventral. Ok? E aí, uma coisa importante é que com esse giro, né, a gente tem uma rotação da inervação. Por quê? A gente chama de dermátomo a região da pele que é inervada por um nervo específico. Então, aqui, ó, o nervo saindo das regiões cervical, torácica e lombar e sacral, e a parte da derme que ele está inervando. Então, a gente observa que nos membros superiores, né, a parte ali da mão, a inervação vai vir
da C7 da C8, né? C6, C7, C8 e do pé da L4 até S1. Como na região inferior ocorre aquela rotação para a região ventral, a gente vê que a inervação ali ela fica em espiral, tá? Então eu mudo a inervação porque eu vou ter essa rotação para a região ventral, aonde eu vou girar toda a derme, né? E a origem de cada inervação, então, vai ficar em forma de espiral. Certo? Bom, e algumas malformações que a gente pode encontrar na formação dos membros, né? Que é o pé torto, a amelia, quando não forma os membros, ó, ocorre tanto em humanos quanto em animais. A meromelia, quando forma parte do membro. A polidactilia, quando forma muitos dedos, e a sindactilia, quando eu tenho a fusão, né, dos dedos em um só. Tá? Então, isso tudo aqui, né, em relação aos dedos, tem a ver com a crista ectodêrmica apical, né? E em relação também à amelia e meromelia, seria a crista que não se formou completamente, morreu antes da hora, se dividiu em quantidades a mais ou a menos, tá? E o pé torto já tem mais a ver com o desenvolvimento muscular, ok? Então, em resumo, né? O crânio, os ossos do crânio, eles são formados pelo mesênquima da cabeça, né? Onde eu tenho a parte cartilaginosa, que vem de ossificação endocondral, e a parte membranosa, que vem de ossificação intramembranosa. A coluna vertebral, que vem de esclerótomos por ossificação endocondral. As costelas também de esclerótomos torácicos por ossificação endocondral. O externo pelo mesoderma somático lateral por ossificação endocondral. A clavícula também, que vem de mesoderma somático lateral, porém por ossificação intramembranosa. E os membros também de mesoderma somático lateral por ossificação endocondral, tá? Então, o único osso do corpo que vem de ossificação intramembranosa, os ossos do corpo que vem de ossificação intramembranosa é a clavícula e os ossos da calota craniana, frontal, os parietais e a parte de cima do occipital. Todos os outros ossos vêm de ossificação endocondral. Então, tem um modelo cartilaginoso que sofre ossificação. Ok, gente? Então, até a próxima aula.